muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vim fazer aqui com vocês o meu planejamento aqui mensal, né, do mês de fevereiro, do próximo mês, e uma avaliação também do mês de janeiro, de como foi, de como tá essas metas. E esse momento é o momento mais propício para fazer isso. Por quê? Porque exatamente nesse momento muitas pessoas já se esqueceram das promessas de ano novo que fizeram. E muitas pessoas já desistiram também da sua meta já desde esse comecinho de ano. E acredite, muitas pessoas realmente fazem isso. Elas esquecem já nesse período, já no final do mês de janeiro, elas já desistiram lá do que foi proposto dia 1º já e já estão vivendo a vida assim, deixa a vida me levar. Mas se você é uma dessas pessoas, fica tranquilo que esse vídeo também vai servir para você e vai te ajudar a criar um norte, pegar de volta o controle e começar a correr atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos nesse ano, tá? E se você não perdeu, se continua com o olho fixo, fica nesse vídeo também, que nesse vídeo eu vou avaliar aqui com vocês, né, o meu mês de janeiro, e vou também dar algumas dicas para vocês fazerem essa avaliação do mês anterior, para que vocês consigam ir ajeitando a rota e acertando a rota. Se você gosta de vídeo de planejamento, eu gostaria de te pedir para deixar o seu curtir aqui de baixo, que isso me ajuda muito. E se você não for inscrito desse canal, se inscreve aqui também nesse canal, que me ajuda demais. Gente, antes de eu mostrar aqui para vocês e de falar de uma forma mais prática como eu vou fazer essa avaliação do mês anterior e esse planejamento do próximo mês, eu queria falar o seguinte: o planejamento ele é muito importante. Eu sei que às vezes pode ser chato, pode ser demorado e tal, mas é necessário você fazer. Por quê? É mais fácil você chegar num lugar sabendo o caminho certinho que você precisa de percorrer, ou só de você falar assim, eu sei que é tal lugar e aí eu vou seguindo de qualquer jeito vai aparecendo, eu vou indo até conseguir chegar lá. Entendeu? Sacou? Então, faça o planejamento, que o planejamento ele vai ser esse caminho para você que vai te ajudar a alcançar suas metas, de verdade, né? Então, vai ser dividido isso, percurso a percurso, então você vai conseguir chegar muito mais rápido, que você sabe por onde você vai. Uma coisa sobre as minhas metas que eu vou mostrar para vocês. Eu vou falar muito partido aqui, mas eu quero que vocês entendam que as metas do meu mês são frutos das minhas metas anuais. Então eu já fiz aqui um vídeo de planejamento do ano, não precisa preocupar que você vai conseguir entender esse vídeo aqui que você está assistindo do mesmo jeito. Eu vou deixar no final para você assistir, mas depois que você assistir esse, você assiste o outro. Mas esse vídeo aqui, né, no caso, né, ele vai ser uma avaliação dessas metas anuais que eu tinha feito, que eu dividi entre os meses. E essa é uma dica muito importante que eu quero deixar aqui para vocês. Toda vez que você estabelecer algo de meta, tenta quebrar essa meta em pedaços menores, tenta dividir essa meta. Um exemplo aqui que me veio na cabeça. Por exemplo, você quer tirar uma carteira de carro, né? Você não tem carteira ainda. Então, talvez você olhar assim, não sei quanto é uma carteira hoje, tá, gente? Mas vou chutar. Uma carteira fica R$3.000, sei lá. E aí, R$3.000 você sabe que é muito dinheiro, que talvez você nem tenha R$3.000 agora. Mas você precisa de fazer o quê? Quanto tempo eu tenho para tirar essa carteira? Quanto tempo eu tenho para poder pagar esses R$3.000? Não. Eu sei que eu preciso de dar R$100 na autoescola. A inscrição é R$100. Então tá bom, consegui R$100, eu separo ali da inscrição. Não, tem o médico também. O médico é R$350. Aí você sabe que tem um médico, aí você vai e separa o médico e faz, em tal mês eu vou fazer pagar o médico. No próximo mês eu tenho que pagar a legislação e assim por diante, tá? Ainda que você não vá lá imediatamente na outra escola e faça isso, mas em casa você vai fazendo esse processo repartido. Quando você vê, você já vai estar com os R$3.000, você já pode ir lá dar entrada na autoescola, ou pode até fazer esse processo parcelado mesmo lá, devagarzinho, né? Ou juntar tudo em casa e fazer tudo de uma vez, o mais rápido possível também. Por isso que eu tô falando, esse é um exemplo, tá? Um exemplo que eu tô dando pra vocês. Faça isso com todas as suas metas, que você vai conseguir enxergar muito melhor e vai ser muito mais fácil, muito mais real e não vai te desanimar. Porque quando você coloca uma meta assim enorme, assim, talvez dá um impacto na gente, dá um susto, assim, fala, não vou conseguir. Mas se for assim, se eu colocar na sua cabeça, não, esse mês eu preciso de guardar R$100, mês que vem eu preciso de 350, vai ser muito menor, beleza? Entendeu? Então vamos lá, a primeira meta que eu tinha colocado no começo do ano, e a meta mais, assim, principal desse ano, é a questão da monetização aqui no canal no YouTube.
E aí, como que eu fiz esse processo? Eu dividi entre inscritos e horas. Estou buscando inscritos primeiro, depois eu vou buscar as horas. E aí, eu estabeleci que eu precisaria de 167 inscritos por mês para alcançar essa meta, né? E aí, o que acontece? Eu olhando aqui agora, eu vou até fazer uma consideração com vocês. Eu faço essa avaliação, gente. Eu olho para o começo, a minha meta era 167. Eu agora aqui parando para avaliar, eu não consegui 167 inscritos esse mês. Eu consegui 142 inscritos esse mês, tá? Então, assim, de cara, eu consigo ver que eu não bati, entendeu? Eu já sabia por quê? Porque eu percebi que o meu rendimento nesse mês de janeiro foi terrível. Assim, até fiquei esse mês chocada. Eu tô conseguindo dar uma erguida agora, sabe? Tipo assim, no comecinho de janeiro foi muito bom e tal. Mas aí, no negócio de eu ir pro curso, assim, eu fui pro curso, foi ótimo, maravilha. Mas eu voltei, assim, com um cansaço. E lá no curso eu não consegui fazer praticamente nada também, assim, relacionado à minha própria vida. E aí, veio um desânimo danado, então eu já sabia. Mas eu consigo perceber aqui. E aqui tem uma coisa que eu queria deixar para vocês também, de dica toda vez que você for fazer o seu planejamento do mês. Você precisa de olhar para suas metas e entender o porquê que você bateu, se foi positivo e o também se for negativo. Exemplo. Aqui no meu caso, eu olhando 167 inscritos. Eu sei que eu não consegui bater porque eu não me dediquei. Não é porque é uma meta impossível de conseguir, porque afinal eu consegui 142, só faltou 25 pessoas para me bater a meta. Então assim, 25 pessoas é um número muito pequeno, sabe? Então aqui olhando, eu sei que não é uma meta impossível de conseguir, mas é uma meta que precisa de esforço, e foi uma coisa que eu não me dei. Por isso que é bom você parar e avaliar o seu mês anterior, que você vai conseguindo entender o que você precisa melhorar. E aí, lá na frente eu falo assim, eu não consegui. E você nem sabe por que você não conseguiu, mas por que você não sabe? Porque você não checou, sabe? Porque você não olhou de novo a sua meta. Você só colocou lá no começo do ano lá assim, vou juntar 5 mil reais, e você nunca mais olhou pra como que você ia fazer esses 5 mil reais, entende? Mas quando você começa a fazer isso, você começa a olhar pra você e começa a falar assim, preciso tomar vergonha na cara. A grande verdade é essa, igual meu exemplo que agora com vocês, entendeu? Porque você olha, gente, vocês vão entender do que eu tô falando. Você olha, você para assim, fala assim, não, realmente foi falta de vergonha minha. E aí você vai começar a olhar o que você precisa melhorar pro próximo mês. Gente, outra área em compensação aqui, nessa do YouTube, deixei a desejar. Em compensação, né, a nível financeiro, a nível de conta de casa, deu tudo certo, sobrevivemos. Ai, deu tudo certo. Nesse ponto, né, vamos dizer assim, avançou muita coisa? Não avançou muita coisa, mas pelo menos deu para pagar tudo que precisava de pagar, até porque eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui em janeiro, nesse mês, eu percebi que a gente gastou mais. Sou eu que olho, né? Eu tô falando isso aqui pra vocês porque eu que tô responsável por olhar essa questão das finanças, pagar a conta daqui de casa, guardar, sou eu que faço isso aqui em casa. Então, por isso que eu tô falando com vocês, porque também tá dentro do meu planejamento do mês e uma coisa tá junto com a outra. Por exemplo, as marmitas, elas estão junto com o financeiro, estão junto com o tempo, então tá tudo ligado, uma coisa com a outra. Então aí, em questão disso, né, em questão financeira, foi melhor do que a questão do YouTube. Que apesar de esse mês a gente ter gastado muito, né, a gente gastou muito, eu não tô conseguindo ainda colocar assim direitinho o que é uma coisa e outra, mas esse mês eu pude perceber que a gente gastou bastante. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né, que tem um monte de coisa que aparece da gente pagar no começo do ano. Então a gente gastou muito, eu fui para Belo Horizonte, então eu gastei em Belo Horizonte também, o Sábio gastou aqui em casa também, com lanche, essas coisas assim, com marmita, né, também, tal. Então, apesar disso daí, deu tudo certo no quesito financeiro. Aqui em casa, fechou tudo no azul esse mês. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Pelo menos isso aí, porque senão estaria meio desesperada por aqui. Uma coisa boa que nós começamos a fazer esse mês foi renda extra, né? Que nós sentamos, conversamos e decidimos começar a fazer renda extra nós dois. Então, nós começamos e isso ajudou muito também. Que apesar da gente estar gastando, né, mais
do que a gente deveria, a gente também conseguiu formas de estar ganhando um pouquinho mais. Uma coisa que eu fiz também em relação ao financeiro, para quem lembra aí do vídeo, se você não lembra eu vou te contar, uma meta desse ano é a gente fazer uma viagem. E aí uma forma que eu tive na minha cabeça de começar a organizar e guardar esse dinheiro para essa viagem é esse desafio aqui, ó, de 52 semanas. Vocês já devem ter visto aqui, ó. Essa aqui é a foto que eu coloquei, tá, gente, da viagem. Eu coloco imagens, tá? Se você não entendeu, assiste o vídeo do ano que você vai entender tudo. Aí eu decidi fazer esse desafio aqui de 52 semanas, então ranquei uma folhinha que eu não tinha usado da agenda anterior, coloquei 52 números e cada número vai ser um valor que eu vou guardar. Então, exemplo, eu poderia ter guardado mais? Poderia, óbvio que poderia, mas eu não quis, né, nesse momento e tal, porque eu fiquei com medo de a gente gastar mais e tal, então aí por enquanto eu só tô seguindo mesmo. Mas nada impede de você, aqui, ó, né? Por exemplo, na semana 1 você vai guardar R$1, na semana 2 você vai guardar R$2, na semana 3, R$3 e assim por diante, até que no final você vai ter um valor. Não tem só essa, tem outras tabelas também, mas eu escolhi essa aqui porque já seria um bom pontapé pra gente aqui de casa. Então aí na semana 1 você vai guardar R$1, na semana 2 você vai guardar R$2, e essa tabela ela é muito boa pra quem assim ainda não tem aquele muito dinheiro pra ficar guardando assim, sabe, toda semana, tipo, não, R$100, R$200, R$300 toda semana. Se você não tem como guardar, faça essa tabelinha aqui que já vai te ajudar a guardar uma quantidade de dinheiro bacana para lá na frente você ter esse dinheiro para fazer outra coisa. Igual no meu exemplo aqui, é pra gente fazer algum passeio aí depois, então eu resolvi fazer isso. Então aqui, ó, como já foi as semanas de janeiro, 4 semanas, eu já tinha guardado, né, que já vai pra quinta. E aí toda vez que eu for guardando eu vou colorindo aqui, vou rabiscando. Como eu falei pra vocês, nada impede, não, fiz um trabalho extra, vou guardar mais, vou guardar R$20, vou guardar R$30 e assim por diante. Mas o objetivo é você conseguir separar. Então nesse quesito também foi bom esse mês de janeiro. Em fevereiro eu quero ver se eu faço isso que eu falei pra vocês. Eu quero ver se eu adianto pelo menos umas 2 a mais, umas 3 a mais aqui que eu vou colocar. Beleza? E você vai fazendo aí sua avaliação do mês também. Olhou qual que era a sua meta? Não vou citar aqui porque depende daquilo que você escolheu, né? Mas olha como que foi seu financeiro, se você gastou muito, se você gastou pouco, e vai passando para suas outras metas. Escrita aqui, né? Eu tenho essa, tenho outras aqui também, mas essas outras não são para agora. Então eu não vou fazer avaliação com vocês porque eu não estabeleci nenhum plano delas para agora, né? Para começar agora. São coisas que eu quero, mas ainda não tem nada estruturado. Percebendo também outras coisas. Questão de exercício, eu percebi que eu deixei a desejar. Questão de disposição, eu fiquei muito assim na vida, sabe? Lá em Belo Horizonte eu até fiz exercício com as meninas 2 dias, mas não foi nada assim. No dia que eu foi, né? Mas eu fiquei muitos dias lá, fiquei 2 semanas lá e fiz 2 dias de exercício. Então, vocês entenderam o que eu tô falando. Visto isso, tá? Fica calmo que vai pegando as dicas e continua nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever, inclusive, tá? Porque você lembra da meta. Lembra da meta e compartilha esse vídeo também com outras pessoas e fala pra elas se inscrever. Olhando pra tudo isso, eu vou planejar o meu mês de fevereiro. Não recomendo vocês a planejarem sem terem uma noção do que vocês fizeram no mês anterior. Olha aí para o seu extrato no banco, olha lá o que você tem, olha para suas contas de casa, como que tá, se você já pagou, se você tá devendo, seu carro, documento, essas coisas, olha tudo isso aí, olha como tá, sabe, suas metas, se você não avançou nada, nem começou suas metas, olha para tudo isso, para que você consiga fazer um planejamento real em fevereiro, tá? Para que você não coloque assim todas as coisas que você quer para serem resolvidas em fevereiro. E agora, depois de ter olhado tudo isso, nós vamos fazer o nosso planejamento. Começando pelas datas de compromisso, tá? Vamos colocar, eu sempre recomendo isso daqui. Coloca aí no seu mês. Eu já mostrei para vocês o meu planner, né? Ele tem o semanal e tem do mês, mas eu tenho gostado muito de fazer o do mês.
E aí, toda vez que eu vou fazer algum tipo de planejamento, eu gosto de colocar todos os meus compromissos obrigatórios. Por quê? A minha meta, ela está, vou dizer assim, se vocês não entenderem, vocês colocam no comentário que eu explico depois. Ela está embaixo dos meus compromissos obrigatórios. Por quê? Eu não tenho como deixar de trabalhar para poder estudar inglês, vamos dizer assim, sabe? Eu não tenho como deixar de trabalhar para, deixa eu dar um outro exemplo, para picar verdura, digamos assim, tá? Só um exemplo para vocês captar. Existem coisas que eu não posso trocar. Existem coisas que eu preciso fazer de forma obrigatória. Por isso que antes de fazer, de inserir qualquer outra coisa no seu mês, eu recomendo que você liste e anote todos os dias que você tem compromisso obrigatório. E se você não tem compromisso obrigatório diferente, anota o seu horário de trabalho. Por exemplo, eu vou trabalhar 9 horas, eu venho do almoço meio-dia, eu volto pro meu serviço 1 hora e aí eu saio do serviço 6 horas da tarde, tá? Um exemplo. Então você sabe que você tem ali de 7 horas, se você acordar às 7 horas, até umas 8h30 ali para poder acordar, tomar um café, fazer uma leitura e se preparar para poder ir trabalhar. Mas você sabe que não dá para você inventar de fazer nada de 10 horas, por exemplo, porque você vai estar trabalhando e não tem como substituir isso. Então, nesse momento, você vai pausar esse vídeo, tá? Escuta bem o que eu tô te falando antes. Você vai pausar esse vídeo e você vai listar tudo aquilo que você sabe que tem obrigatório para o mês de fevereiro, tá? Então, por exemplo, aqui, no domingo eu sei que eu tenho que fazer tal coisa, que é inadiável, digamos assim. Então, eu sei que eu não posso marcar nada no domingo. Então, eu sei que eu tenho uma coisa. Na segunda, na terça tem uma coisa. Você vai listar e vai colocar tudo isso aqui. Se você não tem um planner mensal, não tem problema. Coloca no Google Agenda, tá? Se você gosta e tem habilidade para mexer no celular e tudo, coloca no Google Agenda, mas faz isso. Anota ali todos os seus compromissos no Google Agenda. Se você não tem isso, se você usa uma agenda normal, anota na sua agenda normal. Ou se você tem o planner semanal, igual aqui, ó, né? Aqui é o semanal. Coloca no semanal, mas não deixe de anotar. Porque isso já tem que ficar muito claro. Já deixe agora para você começar o seu mês assim, sabendo, eu tenho X de tempo livre e Y de tempo ocupado. Eu posso fazer tal coisa nesse dia eu não tenho como fazer nada. Combinado? Pausa esse vídeo agora e vai fazer aí a sua lista aqui, anotar todos os seus compromissos obrigatórios desse mês de fevereiro que você já sabe que tem. Gente, escrevi tudo aqui nessa folha e uma coisa que eu optei por fazer aqui dessa vez é legenda e simplificar o meu dia também. Um exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui o do mês passado, que eu acho que vai ficar muito claro para vocês entenderem o que eu tô falando. Do mês passado eu só fiz assim, ó, eu fiz assim muito simples e só coloquei o que eu queria basicamente aqui, mais assim, bem mais ou menos, digamos assim, e coloquei aqui as coisas que eu ia fazer, o dia que eu ia entrar para BH, e algumas coisas assim. Enfim, foi só isso que eu fiz. Nesse mês eu decidi ser um pouco mais específica e facilitar o meu dia também. Porque, exemplo, aqui quando eu ia colocar na semana, eu tinha que estar colocando aqui, na quarta-feira eu vou acordar 7 horas, eu vou fazer tal coisa de manhã, e aí eu acabei com isso, porque eu percebi que isso demora tempo demais. Aí eu acabei com isso. O que eu decidi? Colocar aqui os horários que eu preciso já todo dia, a mesma coisa. Então, por exemplo, acordar aqui 7 horas. Eu não estava acordando no mesmo horário todos os dias, mas agora eu decidi acordar no mesmo horário todos os dias. Por que eu não estava acordando antes? Porque tinha dia que eu dormia cedo, tinha dia que eu dormia tarde, e aí isso variava. Como eu não estou trabalhando agora,
eu tenho essa liberdade, digamos assim. Só que essa liberdade estava me fazendo mal. Então eu decidi colocar um horário fixo para acordar e estou acordando 7 horas. Inclusive no MBH foi o motivo disso, porque eu tinha que acordar de todo jeito por causa do curso. Então eu falei assim, não, gente, então eu vou manter esse horário, porque é um horário bacana. Não é nem muito cedo, nem muito tarde, tá ótimo. E aí também é um horário que o meu marido também mais ou menos acorda por aqui, então aí eu também não fico incomodando ninguém. Então às 7 horas acordar, meio-dia o almoço aqui tem que estar pronto, né, aqui no caso. Aqui 4 horas é um café, que eu coloquei aqui um café, mas vai ser 4 horas pra mim, enquanto eu estiver em casa, né, porque o meu marido, ele toma na hora que ele chega do serviço, que é tarde, né, 6 horas, aí 6h30 que ele vai tomar, mas é pra mim saber que eu preciso de comprar pão, ou olhar como é que tá, se tem biscoito, essas coisas assim, vocês sabem, né, gente, vocês são dono de casa aí. E aqui coloquei 20 horas do jantar, mas não significa também que nós vamos jantar essa hora. Significa que nesse horário o que nós vamos comer já tem que estar pronto. Exemplo, se a gente estiver em casa, obviamente a gente vai pegar e vai conseguir jantar cedo. Se a gente for sair para fazer alguma coisa na igreja, sair para algum lugar, fazer qualquer coisa, eu sei que eu preciso preparar essa janta antes. Por quê? Porque se eu for voltar muito tarde, se for para mim começar essa janta do zero, não vai dar bom. Então eu já preciso de deixar essa janta para poder chegar e comer na hora que, né, a gente conseguir. Outra coisa que eu coloquei, que são coisas aqui que eu coloquei aqui no meu dia, né? Aqui vocês estão vendo no meu planejamento do mês. Ou, por exemplo, aqui, eu já falei com vocês que eu tô querendo trabalhar aquela outra rede social lá, né? Que inclusive eu vou deixar aqui pra vocês. Segue lá também. Eu costumo postar umas bobagens de vez em quando. Mas eu vou começar a postar coisas sérias também. Eu posto coisas sérias lá também, na verdade. Mas eu vou começar a postar mais coisas sérias também. Mas segue lá, que é bom pra descontrair. Você consegue falar comigo, me manda mensagem no direct. Vamos lá, entendeu? E aí eu coloquei aqui, que esse daqui é o dia que eu vou abrir a caixinha lá, nesse lugar aqui. Então eu coloquei aqui, que seria, né, na segunda-feira. Aí ao invés de eu ter que escrever tudo de novo, eu só coloquei isso aí, que aí fica fácil pra descobrir. Aqui também coloquei o dia de folga, que é o dia de folga que o meu marido vai estar. E aí eu sei que toda vez que ele fica de folga é muito difícil para mim fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele tá querendo descansar, ele tá querendo ver filme, ele tá querendo relaxar e ele quer que eu relaxe com ele, entendeu? Então aí ele fica muito ansioso quando eu começo a fazer as coisas. Então eu sei que são dias que eu preciso deixar pra ficar mais com ele. Então por isso que eu coloquei. Eu coloquei aqui também, ó, FS, porque aí eu sei que é um dia que eu não vou poder botar muita coisa, entendeu? E aí eu coloquei outras coisas aqui, igual, por exemplo, estudar curso, né? Que aqui, no caso, esse dia já morreu, né? Mas aqui, de verdade, né? Estudar curso, que eu tô com um curso aí que eu comprei no Instagram e aí eu tô colocando pra eu poder estudar. Os vídeos do YouTube, coloquei o vencimento da conta, de uma das contas que eu já sei e tal. E esse foi o jeito que eu planejei dessa vez. E eu recomendo que vocês façam para evitar vocês precisarem de ficar escrevendo a mesma coisa. Por exemplo, se você trabalha, você sabe que o seu horário vai ser de 7, vou colocar um horário absurdo aqui, de 7 a 5. Então aí você não precisa de colocar todo dia. Se você for planejar aqui no seu dia, por exemplo, trabalhar de 7 a 5, segunda-feira, trabalhar aqui 7 horas e volto 5 horas, não precisa, só coloca aí, aqui faz uma legendinha, né, o horário de trabalho, 7 a 5, que aí você faz uma referência de letra, que aí você só coloca e fica muito mais rápido para você, e você já vai conseguir entender, que vai ter a própria legenda, se surgir dúvida. Coloquei aqui também uma observação sobre o meu mês, que se caso eu voltar a trabalhar, eu preciso de revisar esse planejamento de novo, porque igual eu falei, não estou trabalhando, mas caso eu conseguir um emprego de novo, eu não vou conseguir fazer as coisas talvez nesse mesmo horário, então eu vou precisar readaptar. Outra coisa que eu coloquei aqui é o que eu vou fazer em certos horários, então igual por exemplo, na manhã eu coloquei Casa e Cássia, né, que a Cássia é a mulher do curso que eu comprei, que eu preciso de dar prioridade para fazer esse curso. E aí eu coloquei aqui tarde, dorama e gravar. Por quê? Eu gosto de ver o doraminha, então aí coloquei na parte da tarde, porque aí, por exemplo, eu almocei, é o momento que eu vou estar vendo dorama e depois do almoço, porque aí também eu não fico a tarde toda vendo dorama.
E coloquei aqui Sávio, né, e igreja à noite, porque também, né, em relacionamento sobrevive se não ficar junto nem nada assim. E também eu preciso de ir pra igreja, óbvio, que geralmente é no período da noite. Muito raro ter outras coisas assim, a não ser fim de semana. Esse gravar aqui também eu coloquei gravar, mas obviamente que eu não vou gravar todas as tardes. Mas isso significa que é algum trabalho que eu vou fazer, então, né, então fica aí subentendido isso daí. Coloquei outras coisas também, tipo rios, né, daquele rede lá, para poder fazer sobrancelha, que aí eu vou ter que marcar para me saber. E essa foi a minha organização do mês. Eu quis mostrar para vocês como que eu fiz dessa vez, porque eu achei muito prático fazer desse jeito. Porque no outro mês, né, em janeiro, no começo de janeiro, quando eu planejei, eu coloquei assim muito simplório. E aí acabava que eu me embolava, porque igual, por exemplo, aqui, ó, né, nas semanas, quando eu ia destrinchar esse mês nas semanas, isso me dava muito trabalho, porque aí eu precisava de ficar escrevendo coisa por coisa que eu ia fazer. E aí eu achei muito mais fácil colocar assim, que aí eu não preciso. E fica opcional esse planejamento semanal aqui. Só se caso quiser mesmo, se caso precisar. Deu pra entender? Ah, é. E eu coloquei aqui também, gente. Coloquei aqui, ó, mostrar pra vocês lembrarem, vocês lembram, me mandam mensagem. Inclusive, gente, comenta no vídeo o que vocês acharam do vídeo depois, tá? Não deixe de comentar que eu gosto muito de saber. Comenta aqui o que se você gostou, se você faz seu planejamento, o que você quer ver aqui no canal. E aí eu coloquei aqui também, ó, para dia 9 de fevereiro, eu planejar o meu aniversário, gente. O meu aniversário é mês que vem. E aí eu vou virar a câmera pra falar disso, óbvio, né? Gente, virei a câmera cara a cara aqui pra conversar sobre isso com vocês, tá? Coloquei aqui no meu mês também um dia pra me planejar o meu aniversário do próximo mês. Por quê? Eu faço aniversário dia 3 de março, então vocês deixem na sua agenda também, tá? Deixa aí pra vocês me mandarem mensagem. Eu faço aniversário dia 3 de março. E aí o que acontece? Ano passado a gente foi e jantou num lugarzinho, né? Mas esse ano eu não sei se nós vamos querer sair, se eu vou querer sair ou se eu não vou. Eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí eu tô com algumas ideias, sabe? Só que o orçamento, ele tá limitado. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir de fato o que eu vou fazer e encaixar no orçamento, entendeu? E aí por isso que eu coloquei aqui também reservado um dia para me pensar no outro dia de março. Por quê? Porque se eu deixar pro começo de março para me planejar, como meu aniversário é no começo de março, eu não vou acabar não fazendo nada e aí eu vou ficar arrasada. Então eu tô igual, sabe aquela criancinha assim? Eu tô igual aquela criancinha. Eu decidi que eu quero fazer alguma coisa no meu aniversário. A minha vontade era de chamar, né, meus amigos e tal, fazer alguma coisa, mas eu acho que não vai ser possível. Mas mesmo que não seja possível, eu queira, né? Eu quero fazer alguma coisa pra mim, entendeu? Tipo assim, também assim que não for possível chamar todo mundo. Quero fazer alguma coisa pra mim, tipo, talvez, igual eu gosto muito dos trem coreano aí, tô tendo umas ideias, talvez, quem sabe, e quem sabe também eu gravo aqui pra vocês, tá? Se vocês quiserem, inclusive, que eu compartilhe, mas vocês não assustam não, porque eu não decidi o que vai ser ainda não, tá? Então, não falando aqui. Mas se vocês quiserem vídeo, inclusive, deixa aqui também, que aí pelo menos eu vou saber o que, né? Que eu, né? Qual a ideia que vai ser esse vídeo. E esse foi o vídeo de planejamento. Por isso que é importante você planejar. Porque aí você consegue ver as coisas mais na frente, entendeu? As coisas nem chegou ainda, mas você já começa a ter uma noçãozinha do que pode ser, do que você pode fazer. E fora que isso te dá mais chances, igual eu falei no começo do vídeo, de realizar. Porque aí você consegue planejar com mais calma, consegue dividir isso em pedaços menores e consegue também evitar ficar passando aperto, não é mesmo? Então esse foi o nosso planejamento. Igual eu falei com vocês, você pode fazer esse planejamento do jeito que for melhor para você, tá? Faz do jeito que for melhor para você. O que é importante? Você avaliar o seu mês anterior, tá? Anota aí se você não notou. O que é importante? Avaliar o seu mês anterior, como que foi, o que precisa melhorar, o que foi bom. Anotar os compromissos obrigatórios que você tem, que você não pode abrir mão. Anotar os compromissos que você quer, né? Igual, por exemplo, metas aqui que eu coloquei de vídeo no YouTube, eu anotei tudo isso. Anotar uma parte da sua rotina também, se você faz, principalmente se você faz essa organização por dia, né? Se você usa uma agenda, então é bom que você coloque também coisas que você quer fazer, dividido nesse dia, né?
E aí depois que você anotou essas coisas que você quer fazer, você vai anotar outras coisas, igual eu coloquei aqui conta, né, que tem pra pagar, a questão do meu aniversário no próximo mês, que aí eu tenho que parar pra dar uma olhada, o que eu vou fazer e tal, coisas que eu quero postar, igual por exemplo, talvez também se você trabalha com internet, trabalha com alguma coisa, já coloca no seu calendário também depois que são essas coisas. E se você também estiver criando algum novo hábito, é bom você colocar aqui também. Eu não coloquei aqui, por quê? Porque igual eu falei com vocês, eu tô saindo assim de um desânimo absurdo que eu entrei, numa onda de desânimo absurda. Então, eu não quis colocar assim pra me salvar o mundo, tudo de uma vez, entendeu? Então eu tô tentando colocar ordem nas coisas aqui, então me segue lá na rede social, vou deixar aqui também de novo pra você, porque lá eu mostro um pouquinho desse dia, um pouquinho desse processo aí, mais ao vivo, digamos assim. Então eu tô tentando colocar as coisas aos poucos no lugar pra conseguir colocar novos hábitos, igual eu já falei aqui no vídeo de planejamento do ano, coloquei que eu quero estudar inglês, então isso eu não consegui, comecei a estudar, mas não consegui continuar, então são coisas que eu preciso ainda adequar à minha rotina, mas por enquanto não é a minha prioridade máxima, porque eu tenho uma prioridade, né, uma prioridade maior, digamos assim, e eu não posso abrir mão dela. Então, além disso, eu tenho a minha vida, né? Então, assim, eu não posso abandonar a minha vida, né? Com Deus e tal, com a minha família. Tem todas essas coisas e eu preciso de ordenar as minhas metas dentro disso. De forma que eu não perca nada, né? Até porque não adianta você ter 10 mil reais na conta e não ter ninguém do seu lado pra você comemorar, né? Digamos assim. Não dá para uma coisa e outra, né? Perder um e ganhar outro. Então, assim, a gente está buscando um equilíbrio para ter uma vida produtiva, uma vida saudável, uma vida feliz. Então, faça o planejamento. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aqui de baixo, tá? Que me ajuda a entender que você gostou, que eu posso fazer mais vídeos como esse. E me ajuda também a crescer aqui no YouTube. Se você não for inscrito do canal, se inscreve, criatura. Que isso me ajuda demais. E é uma meta aí para o mês que vem, né, ainda lembrando aí, para ser um presente de aniversário, pra gente ultrapassar essa meta aí mês que vem, quando a gente for avaliar novamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho!